Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras de 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Vamos lá entender esse texto aqui, né, gente? Estamos aqui diante de um relato da multiplicação dos pães. Diz aqui o texto que o povo seguia Jesus porque via os sinais que ele realizava. Jesus então sobe ao monte, sente pena da multidão, quer queira, quer não, isso acontece, e ele pergunta a Filipe: Onde é que a gente vai comprar pão? Né? Só que Filipe, na verdade, começa a questionar: Senhor, a gente não tem muito dinheiro, né? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço a cada pessoa. E aí, de repente, chega André, ali próximo, e diz: Senhor, a gente tem aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas isso aqui é nada. Então, as pessoas, elas têm um olhar muito pequeno. Tudo que elas olham, seja para o dinheiro, seja para o que tem de bem material, para elas tudo é pouco demais. Isso aqui é muito parecido com as pessoas que são muito negativas dentro do aspecto da nossa igreja. Ah, porque nós não temos um bom celular para fazer uma transmissão. Ah, porque nós não temos uma boa capela. Ah, porque nós não sabemos teologia. Ah, porque isso. Todo mundo tem essa história, né? Tem até gente que acompanha aqui o canal, que tem que fazer reflexões de sábado e domingo, né, na celebração da palavra, porque não tem missa na comunidade, que às vezes se sente pequeno. Mas você não pode focar naquilo que é pequeno. Você precisa focar naquele que é grande, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que multiplica o que é nada para as pessoas. É Ele que faz de 5 pães e 2 peixes uma grande quantidade de comida para alimentar uma multidão. Não foque nas dificuldades, foque naquilo que Deus pode fazer. Então, é redirecionar o seu olhar. E continuando o texto, Jesus pede para que eles façam o povo se sentar. E aí, Jesus dá graças, aqui é claramente o aspecto eucarístico, e de repente, aquilo que era nada, consegue alimentar todo mundo. Veja isso na cara da Eucaristia. Pouco pão, mas que alimenta todas as pessoas que estão naquela Santa Missa. É o pão que se multiplica para poder alimentar todo mundo. Ao ponto de que todo mundo ficou saciado, sobrou comida. Né? Essa é a grande verdade daquilo que a Eucaristia faz em nosso meio. E aí o povo começa então a declarar Jesus como rei. E Jesus de repente parece que não quer. Talvez alguém diga assim: então é porque a gente não pode mais chamar Jesus de rei? Quer dizer que a gente não pode adorar Jesus? O que é que está acontecendo? Jesus não gosta disso? Da Igreja Católica está errada? Não, não é isso. Na verdade, Jesus compreende que tem uma missão a cumprir. Infelizmente, se Jesus fosse declarado rei já agora, o que é que ia acontecer? Né? Jesus ia ser preso logo logo. Mas esse não é o caminho, né? Jesus tem uma missão para cumprir ainda faltava um tempo. Jesus era sempre muito consciente. Então ele se esconde porque não é o tempo certo.
Às vezes é preciso se esconder e ter sabedoria de saber que não é o tempo certo. É preciso esperar o tempo em Deus. Mais o ensinamento que esse evangelho traz pra gente. Nem sempre é agora. Nem tudo é na hora que eu acho que é para ser. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Que isso também toca o seu coração à luz desse evangelho, tá bom? E para finalizar, já que esse texto aqui fala tanto da Eucaristia, eu te pergunto, como é que está a sua frequência na Santa Missa, né? Esse momento em que o pão é multiplicado para todos, em que Jesus se dá para todos para se alimentar, né? Não adianta você fazer reflexão do evangelho todos os dias, se pelo menos aos domingos você não vai para a Santa Missa. Reflita sobre isso, tá bom? E se você está em pecado mortal, corra para se confessar, para você não ficar sem a comida, a santa comida e bebida, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.